Pastor. Não só não tá dando não, rapaz. Não sai muita correria para um computador só. Aí eu vim aqui. Não começou então? Não, pode não começou. Peraí. Eu estou respondendo, mas não está me ouvindo. Vocês têm um dedo, né? Ah, não. Não, tá aqui no item. Pois é, mas aí como eu não tenho pronto, eu vou colocar aí eu vou dando espaço. Não, papai, é escrito. Isso aí, ó. Escritura. Ô, Johnny, bora lá? Aí, ó. Nayara, bora. Bora. Deixa os dois aí, a gente vai. Vai ter o microfone ali, tá? O Dé também vai, né? Não, a Nayara vai ministrar. A primeira é um por ele e a segunda por ele. Só por isso. Beleza? Quem vai ter oração inicial? Começo. Quando seu pai está mexendo ali, aí eu faço. Eu dou as boas-vindas e começo. Mas o pai pode dar uma pausa, né? Oi? O pai pode vir. Mas aqui tá muito focado. O Léo ficou mais feio, viu? Onde é que você inicial? Onde você inicial? O meu. Johnny, você começa das boas-vindas e mais? Eu tenho que começar aqui. Faça oração? Faz oração, beleza? Toma aqui, Johnny. Espera chegar ali. Mas vai ter mais Tem que ainda. tacar a máscara no vídeo? Não. Não precisa mostrar não. Você que sabe. Eu não sabia. Eu não sei. A não ser que você tá. Esse microfone você fica com ele pra sempre. Exato. Hoje pra sempre. É Del o quê? Vou passar o álcool gel aqui. Vocês não falem, senão vai pegar a transmissão, beleza? Né? Del Cloro. Isso. Você tá certo. Nayara. Vai aparecer aqui não. Mas você só não pode falar. Pai, é só ele Deus glória. Aquele SA, tá vendo aquele SA? Você vai fazer assim. Tem que tirar ele e colocar S, Fala, O. quem me chamou? Era pra você fazer o logo, mas você Não. continua lá, continua lá. Não. Vai tudo lá na sua. Não, Dé, vem. Não vou. Dé, troca comigo. Tá bom. Ah, o Divino. Microfone. Microfone. É. Ela mesmo. Espera aí que vai dar áudio. Só uma pergunta antes de começar rapidinho. A gente vai arredar a cadeira pra ele ou a gente vai arredar o púlpito? O púlpito. Então vamos tirar as coisas lá. O que? Deixa eu Você precisa do púlpito, não vai? Não, eu fico com a cadeira mesmo. Pode ficar Prega tranquilo. sentado. Sim, Ah, pode tá ser. beleza. Legal. De boa, tá tranquilo. Deu? Dá. Boa noite. Boa noite, feliz sábado a você que está aí nos assistindo. Feliz sábado. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos, mesmo que seja virtualmente, para adorarmos o nosso Deus. E agora eu convido você a parar um minutinho tudo que você está fazendo. Nós vamos fazer uma oração para invocar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, para que o Espírito Santo esteja conosco. Querido Senhor, nosso Pai, te agradecemos imensamente porque, apesar de todas as lutas dessa semana, o Senhor tem nos erguido, o Senhor tem nos fortalecido e nos trouxe até aqui, Senhor. Não sabemos o que aconteceu na vida de cada um, mas o Senhor sabe. Por isso que te entregamos nossos corações, te entregamos também, Senhor, cada um dos nossos amigos que estão ali na casa deles, assistindo esse acontecimento especial, essa adoração a Ti. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, usar o pastor Felipe também, para que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que fortaleça e guie, e te pedimos que o Senhor aceite essa nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar
começar então o nosso louvor cantando a música Tudo por Ele. A nossa música tema de 2020. Congregacional. Marcelo. Congregacional. Ele vai trocar. Tem que colocar congregacional, porque tem a letra, essa não tem. Faz parte, irmãos, amigos, estamos aqui, né, aproveitando esse momento, esse nosso pequeno grupo, mesmo que seja virtualmente, nós vamos colocar a música congregacional, porque todos nós estamos aprendendo essa letra ainda, né? Mas vai ser muito bom. Minha
vamos cantar a música Eu Creio. De contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebi, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada, e essas verdades não vou calar. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com mesmo amor naquela geração. Tenho fome intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci. A mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Amém? Amém. Amém. E é com esse sentimento e com essa certeza que nós convidamos agora o pastor Felipe para conversarmos um pouco sobre essas crenças, essas escrituras que vamos ter. Quero convidar aqui, por favor. Bem-vindo, pastor Felipe. É um prazer tê-lo aqui conosco. Que Deus te use. Muito obrigado, Ana. Feliz sábado para todos vocês aí. Eu queria convidar você para a gente fazer uma oração inicial, pedindo que Deus possa estar abençoando o tema dessa noite. Você pode orar comigo? Vamos então fechar os olhos e falarmos com Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Espírito Santo nos trouxe
alguns aqui para a sua casa, para a gente poder estar preparando a transmissão, e outros aí que estão nos acompanhando, não só agora, nesse momento, mas que vão estar acompanhando as mensagens aí amanhã, quem sabe algum outro momento daqui para frente. Eu quero te rogar que o Espírito Santo, em tempos de Covid, de quarentena, possa estar trazendo a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abençoe essa juventude guerreira aqui da Igreja de Laguna, a liderança da igreja, e que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Antes do pastor Felipe começar o seu trabalho, né, para fazer sua palestra, eu gostaria de apresentá-lo de novo de uma maneira mais assim, não que a Nayara não tenha apresentado direito, não é isso. É que camarada precisa de um lisonjeiro maior. Mas para você ver, o pastor Felipe, ele é um grande amigo, eu tenho um grande amigo, conheci ele nas alturas do Preventório, lá na cidade do Rio de Janeiro, entre indas e vindas naquele morro, nós já passamos várias coisas, e ele é um pastor que eu gosto muito. Ele também é o líder departamental de jovens da Associação Mineira Central, então estará conosco aqui hoje e também amanhã. A partir das 9 horas nós iremos começar com a Escola Sabatina, tudo bem? Também pelo YouTube e pelo Instagram, e às 10 horas ele irá estar retomando o que ele irá começar hoje, tudo bem? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, alguma curiosidade, pode estar perguntando aí no YouTube ou no Instagram. A gente vai estar anotando e passando posteriormente para o pastor Felipe, para que ele responda, quer seja no Instagram dele, quer seja fazendo uma live depois, ou quer seja aqui mesmo na hora do culto, se tiver alguma curiosidade assim pertinente, ele pode estar tirando a sua dúvida, beleza? Pastor Felipe, chega mais. Eu acabei pegando o seu microfone, então isso acho que já vai ser alguma coisa difícil. Que Deus te use, que Deus possa estar usando o Senhor para levar a mensagem, que seja um estudo, muito mais do que um estudo, um alcance de corações das pessoas que necessitam ouvir alguma coisa, que têm alguma curiosidade, e que esta mensagem possa converter, de certa forma, as pessoas que estão necessitando de uma aprendizagem maior. Que Deus te use e seja bem-vindo. Obrigado. Bom, galera, é um prazer muito grande, a gente já disse, e não precisa de lisonja não, viu, Marcelo? A gente está junto aí, é um prazer poder estar te revendo, meu brother. E eu vou puxar aqui a cadeira aqui um pouquinho para frente, para a gente poder conversar, né, mais focado aqui, de boa, sem poder ter nada aí atrapalhando aí o olho do olho da gente. Espero que o foco... Tá tranquilo aí o foco, Marcelo? Tá tranquilo, tá beleza? tranquilo. Então a gente está com um desafio de falar aqui esse final de semana sobre a reforma, sobre como a gente pensar os temas da reforma a partir da nossa identidade como adventistas do sétimo dia, e pensando aqui no período de Covid-19 aí, quarentena, você tá aí. Eu fiquei pensando quando a gente comentou de estar fazendo esse final de semana, até que ponto, para quem está de quarentena, quem sabe com medo, né, de morrer, quem sabe com medo de cair doente, ou preocupado, quem sabe, com outras coisas como perda de emprego, diminuição da renda, o que pensar na reforma pode ajudar a gente nesse momento? Então, eu queria convidar você para a gente fazer uma viagem hoje e amanhã, pensando na importância dos temas que nos distinguem como jovens adventistas do sétimo dia e como herdeiros da reforma protestante nesse período em que o relógio profético está caminhando. E, como nós somos adventistas do sétimo dia, eu vou fazer paralelos entre a gente hoje, entre momentos sociais na igreja adventista e a reforma protestante aí, para o tema ficar mais claro na mente de geral. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ver dos versos 1 ao 11. E o tema dessa noite é somente a graça. E eu queria analisar essa perspectiva da justificação pela fé, dialogando com a nossa identidade como membros do movimento profético que Deus está levantando aí, que Deus já levantou há algumas décadas, já quase 150 anos, para preparar esse mundo para a volta de Jesus.
Eu queria convidar você para juntos lermos aqui, Romanos 5, a partir do verso 1, o seguinte, que é a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se tem um ano que marca de uma forma muito profunda a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o ano de 1888. O que aconteceu nesse ano que é um divisor de águas quando a gente pensa na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na identidade dela e na missão dela? Essa década de 1880 foi uma década que mexeu muito com o pensamento adventista. Os Estados Unidos estavam caminhando cada vez mais rápido para assumir o status de potência mundial. A industrialização estava a todo vapor, a qualidade de vida dos norte-americanos havia subido bastante e estava acontecendo uma revolução alimentícia no país. No período em que o movimento adventista tinha começado, 40 anos atrás, as pessoas levavam muito tempo para se comunicar. Boa parte dos Estados Unidos ainda não fazia parte do país, e a comida, por exemplo, ela era de péssima qualidade. No período em que o movimento adventista começou, para vocês terem uma noção, as pessoas comiam a carne estragada para não perder o dinheiro. Era muito comum você ir no açougue comprar uma carne verde e pura, e você botava ali todo tipo de molho de pimenta, todo tipo de condimento para poder disfarçar o gosto que aquele alimento contaminado, estragado teria. As pessoas tinham pouco acesso a produtos verdes, frescos nas grandes cidades. As grandes cidades eram foco de violência, de tensão. Os Estados Unidos, como a gente vê hoje, era totalmente diferente. Havia corrupção política. As pessoas lutavam, os partidos políticos lutavam como gangues na rua. E as igrejas evangélicas haviam perdido a força que elas tinham dentro da população, porque haviam abraçado as ideias modernas e liberais que diziam que a Bíblia Sagrada não era um livro inspirado por Deus, mas um livro comum. Diante dessa frieza espiritual, os Estados Unidos, ele viu o crescimento econômico como uma oportunidade das pessoas mudarem de vida. E, ao mesmo tempo, começou a aparecer movimentos que clamavam por uma volta à piedade, por uma volta à escritura como ela é. Movimentos que hoje a gente conhece hoje como movimento fundamentalista. Pessoas que queriam que a Bíblia fosse levada a sério, que houvesse uma conversão de verdade na sociedade americana, e naquele momento havia uma sociedade chamada Sociedade pela Temperança, que lutava para que o governo americano pudesse impor as leis evangélicas no país, incluindo a abstinência do álcool, e a gente vai ver depois na história americana que eles conseguiram vencer com a lei seca durante vários anos. Não se podia vender álcool nos Estados Unidos, e uma das bandeiras que eles levantavam era o domingo como um dia de repouso. Nessa década de 1880, em que os Estados Unidos está crescendo, que a ciência está evoluindo e que as tensões sociais estão explodindo, e você tem dois movimentos antagônicos dentro da religião, um a favor de um compromisso com o mundo e outro a favor de uma vida fundamentalista, de uma vida em que a lei da igreja fosse a lei do Estado, a Igreja Adventista ela se vê em volta de dois problemas.
Na década de 1880, alguns estados norte-americanos haviam imposto leis dominicais e a igreja estava sendo perseguida em alguns desses estados, como Arkansas, Tennessee e Texas. Vários adventistas foram para a cadeia porque eles se recusavam a descansar no domingo. A igreja estava expandindo a sua mensagem através da área medicinal. O sanatório de Battle Creek estava sendo reconhecido no mundo inteiro e a igreja tinha conseguido um marco dentro da gastronomia americana que dura até hoje. No impulso de descobrimento dos mais saudáveis para que os americanos pudessem viver melhor e terem melhores hábitos alimentares, o Dr. Kellogg ele inventou duas coisas que mudaram para sempre o café da manhã americano. A granola, que acho que você já deve ter comido, já deve ter feito, ela foi inventada por médicos adventistas no hospital que a igreja tinha em Battle Creek, e os sucrilhos Kellogg's. Até o nome dos sucrilhos, desse médico adventista famoso. E se você vai nos Estados Unidos hoje, o desejo deles é um monumento para a mensagem adventista da reforma de saúde. Nesse momento em que a igreja está ganhando destaque, nesse momento que a igreja está sendo perseguida por causa das suas crenças em alguns lugares dos Estados Unidos, é um momento que a igreja passa por uma sacudida espiritual. A irmã White, ela havia advertido nas décadas anteriores que havia a necessidade de uma conversão da igreja. Já a partir do ano de 1856, Ellen White dizia que a igreja adventista, que o movimento adventista, se encontrava na condição laodiceana, porque eles não buscavam ter uma comunhão mais profunda com Deus através da leitura da Bíblia e da oração. Eles estavam buscando o aplauso desse mundo, se acomodando com esse mundo, e o culto adventista estava ficando frio e formal. Nesse período, a igreja estava seguindo um caminho perigoso. Ela estava se especializando em debates com líderes evangélicos, e o grande foco era mostrar que a lei de Deus e o sábado estavam em vigor. Só que houve um problema. De tanto debater com os evangélicos sobre a importância da lei de Deus e do sábado, a lei de Deus e o sábado tomaram uma posição central na doutrina adventista de tal forma que qualquer pessoa que lesse uma declaração de fé da igreja nesse período, ou alguns artigos dos pioneiros nas revistas oficiais da igreja, iam perceber que os adventistas estavam tendo uma visão legalista. O que isso significa? A ideia de que a salvação ela vem através da guarda dos mandamentos. Em 1882, a irmã White escreveu o seguinte: ela disse que a situação de Laodiceia, a situação de frieza espiritual, era porque os adventistas estavam colocando a sua esperança em algo que é bom, mas que não é uma fonte de salvação em si mesma, a lei de Deus. Ela por si só. E ela disse assim: devemos renunciar à nossa justiça própria e rogar que a justiça de Cristo nos seja imputada. Devemos depender inteiramente de Cristo para a nossa força. O eu deve morrer. Devemos reconhecer que tudo que temos provém das superabundantes riquezas da graça divina. Ellen White, ela começou a defender de que a igreja deveria se concentrar na mensagem de Cristo como nossa justiça, na mensagem da justificação pela fé e da riqueza que nós encontramos quando descobrimos que Deus deseja ter um relacionamento conosco de pai e filho, um relacionamento de graça. E ela começou então a fazer uma série de palestras e mensagens aonde ela ia sobre esse tema. Até que um dia, em uma palestra que ela fez numa cidade chamada Healdsburg, Califórnia, numa reunião campal, um jovem médico de 27 anos estava sentado lá no fundo do auditório, quando ele começou a ouvir a irmã White dizendo que somente Cristo era suficiente para a pessoa ser salva. Ele era a base da vida cristã fervorosa, da espiritualidade dinâmica. Esse médico era o Dr. Elliot Waywood, e ele ficou tão impressionado com a mensagem da irmã White que ele começou a estudar, que ele começou a buscar de uma forma mais profunda que mensagem era aquela que ele nunca tinha ouvido, que ele nunca havia prestado atenção nas leituras da Bíblia dele. E ele então se debruçou sobre o livro de Romanos, de Gálatas, e ele começou a escrever, a falar sobre o assunto. E junto com um outro amigo, o pastor Alonso Jones, eles começaram a publicar periodicamente na revista Sinais dos Tempos,
que era uma publicação adventista na Califórnia, a importância de ter Cristo como nossa justiça. Só que aquilo chocou a igreja. A liderança da igreja estava acostumada a dar muita ênfase na necessidade do sábado e na obediência da lei. E quando eles começaram a ver aqueles dois jovens pregando de que a salvação depende unicamente de Cristo, a liderança da igreja, em cima do presidente da época, o pastor Butler, o editor da Review of Herald, que era o pastor Ryan Smith, e outros líderes, começaram a achar que aqueles pastores, o Egan e Jones, estavam abraçando a teoria evangélica de graça barata e de artigos sobre Cristo e a justiça que nós temos nele, que encontramos nele, a salvação pela graça, a partir da carta de Paulo aos Gálatas. Uma briga começou a aparecer, debates que, quem sabe, seriam tão quentes como que a gente vê hoje nas redes sociais políticas, começaram a circular entre os periódicos oficiais da igreja, e a liderança da igreja procurou a irmã White para que ela pudesse tomar uma posição defendendo um lado ou atacando outro. E ela então disse que Deus orientava ela para não tomar nenhuma posição, que eles deveriam estudar a Bíblia, reunir a liderança da igreja para descobrir qual era a verdade que a igreja tanto necessitava. 1888 foi a data escolhida. Foi um período assim de muita tensão no ar. Nos Estados Unidos estava tramitando no Congresso Nacional uma lei que tornaria o domingo como um dia de guarda obrigatório. Os adventistas estavam preocupados de que a vinda de Jesus pudesse ser naquele período, porque a perseguição estava aparecendo mais perto do que nunca. E parecia que nesse momento em que deveriam estar unidos, uma mensagem que parecia ser totalmente contrária ao que eles haviam pregado durante décadas estava aparecendo. Essa reunião foi tensa. Os pastores apresentaram a mensagem de educação pela fé, só que houve momentos em que o pastor Jones ele teve rompantes de arrogância que fechou o público da conferência geral contra a mensagem dele. A irmã White, a despeito de ter dito os equívocos que os jovens pastores estavam tendo, ela se posicionou de que a igreja deveria continuar buscando a verdade da justificação pela fé, porque esse era o foco da mensagem do terceiro anjo. Infelizmente, aquela conferência geral, que segundo a orientação profética era para ser um momento de renúncia, de oração, de busca do Espírito Santo, de compreensão das verdades bíblicas, ela terminou com dois partidos teológicos, divisões, coisas mal resolvidas. E, infelizmente, a despeito de toda a iniciativa da irmã White, essa joia da reforma protestante, ela teve que esperar algumas décadas para ser redescoberta pela igreja e ser pregada com todo o vigor. Por que eu estou começando com a igreja adventista para falar sobre a reforma protestante? Porque eles perderam uma grande oportunidade de ter vivenciado o final da história desse mundo, conforme o irmão White fala numa carta posterior a 1888. Porque eles se apegaram a conceitos pré-concebidos, e eles permitiram que a divisão e que o orgulho falasse mais alto. E eles não tiveram a humildade de buscar saber qual era a mensagem, a verdade presente que Deus tinha para que pudesse transformar a situação de Laodiceia, que a igreja vivia naquele período. Sabe, galera, você pode estar me acompanhando agora aí, atrás de um celular, de um tablet, de um computador, por causa da quarentena. O Covid, ele pode ser uma oportunidade no calendário profético avançar, ou pode ser mais uma tragédia da humanidade, se como igreja a gente continuar desatento à mensagem que a irmã White diz que seria a chave para a gente quebrar a situação de frieza espiritual, de letargia, de falta de santidade, de mornidão que nós encontramos em muitas igrejas, na vida de muita gente hoje. E que mensagem é essa? Uma mensagem que foi redescoberta há 500 anos atrás, em 1517, na Alemanha, sobre a obra de um monge, de um padre católico alemão chamado Martinho Lutero. Eu queria então convidar você para a gente voltar para o texto que a gente leu na Bíblia. Você se lembra aí? Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. O livro de Romanos foi um livro que mudou radicalmente a vida desse padre alemão, que não esperava nunca estar de frente de um movimento que fosse abalar a igreja católica, que era a igreja que ele amava e servia naquele período.
Martinho Lutero, ele nasceu lá pelo ano de 1483, se eu não me engano, estou aqui de cabeça, pode ser que eu tenha errado um ano ou outro. Ele nasceu no final do século XV, na cidade de Eisleben, na Alemanha. A família dele era uma família de mineiros, de gente trabalhadora, não mineiros de Minas Gerais, mas de mineiros de Minas de Cobre. O pai dele deu muito duro para poder criar a sua família, e tanto o pai quanto a mãe de Lutero, eles criaram com muito rigor os seus filhos dentro do que eles conheciam como mensagem cristã na época. Lutero relembra que muitas vezes ele teve que aprender as verdades sobre como ser um bom cidadão debaixo de pancadas e castigos terríveis que os seus pais lhe infligiam. Ele teve uma educação severa, uma educação dura, porque o seu pai queria que os seus filhos tivessem uma vida melhor do que a que ele teve que construir com muito sacrifício em Minas de Cobre, na Alemanha. O pai dele conseguiu juntar um dinheiro, ele era um trabalhador muito diligente e conseguiu dar uma boa educação para os seus filhos. O sonho do pai de Lutero era que Martinho fosse um advogado, porque advogado, desde aquela época, sempre foi uma profissão que, quando bem levada, dá um dinheiro bom. O pai, sabe, imagina, o pai sonhou aquela profissão, trabalhou duro, investiu dinheiro. Martinho Lutero era um bom aluno, foi para a faculdade de Direito, se formou como um excelente aluno. E no ano da formatura, no mês da formatura, Martinho Lutero resolveu comemorar o final do seu curso com uma saideira, uma noite de bebedeira com seus amigos. Depois de beber todos, afinal, estavam na Alemanha, a terra da cerveja, Lutero voltou para casa e à noite, enquanto ele voltava para casa no meio da floresta, começou a cair uma tempestade com raios, relâmpagos e trovões. Eu sei que tem gente que até hoje, em pleno século XXI, tem um medo danado de relâmpago. Relampeava para tudo quanto era canto. Lutero, naquele período, achava que tudo que acontecesse diferente podia ser obra de quem? De Satanás, demônios, espíritos maus. Imagina você no meio da floresta, madrugadona, voltou de uma bebedeira, raio caindo para tudo quanto é lado. Pensa comigo, se você morre, você ia se sentir salvo ou perdido nesse momento? Rapaz, Lutero ficou num desespero tão grande que quando o raio caiu numa árvore do lado dele, ele se agachou no chão e fez uma oração. Santa Ana, que é a avó de Jesus no catolicismo romano, me salva. Se você me salvar, eu prometo que eu vou ser monge. A tempestade passou e Lutero, que deveria voltar para casa como advogado, ao chegar em casa, ele fala para os seus pais que ele resolveu abrir mão de toda a sua profissão, de todos os seus estudos, para poder ser um monge, para poder ser um padre. O pai de Lutero nunca o perdoou por isso. Ele ficou extremamente frustrado, todo o investimento da vida jogado pelo ralo por causa de uma promessa, de um voto. Mas Lutero levava a sério os compromissos dele. Resolveu ir para a faculdade de teologia, estudou teologia, entrou na ordem agostinha de monges católicos e, enquanto ele estava estudando teologia, enquanto ele estava no monastério, ele tinha graves problemas com Deus. Ele havia sido criado num ambiente totalmente supersticioso e legalista no final da Idade Média. E ser cristão naquele período era uma coisa de botar medo até nos mais corajosos hoje. Se você entrasse em qualquer igreja católica naquele período, você ia ver várias cenas em vitrais, em painéis, em pinturas, em que você veria um juízo final. Você veria Cristo pintado como um juiz severo na arte. Você veria a Virgem Maria intercedendo pelos pecadores, e você veria também a boca do inferno bem grande, engolindo todo tipo de gente que não tivesse sido salvo pela intercessão dos santos ou da Virgem. Como se não bastasse isso, a imagem que o pessoal tinha era de que Deus, ele era difícil de perdoar. Para você ter o perdão de Deus, você tinha que dar tudo, fazer a sua parte. E para ajudar o ser humano em momentos difíceis, lá estava ou a Virgem, ou os santos, ou no final de tudo, se você não fosse um cristão mais ou menos, você podia contar com uma repescagem que seria o purgatório, aonde você passaria, quem sabe, alguns milhares de anos queimando no fogo do inferno, no fogo do purgatório, para poder se purificar de todo o pecado, e quando você estivesse totalmente puro, o céu se abrir para você poder desfrutar da bondade de Deus com todos os santos. Qualquer coisa que acontecesse era obra de Satanás. Qualquer coisa que acontecesse era o desagrado de Deus sobre a humanidade. Lutero, ele se sentia tão oprimido naquele ambiente que ele ia se confessar várias vezes por dia com o padre, que era o responsável espiritual dele, o padre confessor.
Lutero costumava ir algumas vezes, até 15 vezes no dia só, conversar com o padre, pedindo perdão dos pecados. E ele ia logo de manhã cedinho na frente de todo mundo, confessava, e quando ele voltava para o dia a dia, eu esqueci de falar que eu invejei aquele monge que comeu mais do que eu. E lá voltava Martinho Lutero para confessar o pecado da inveja. Quando ele saía, ele se lembrava que havia pensado numa freira que havia passado no corredor. Lá voltava Martinho para se confessar. E aí ele chegou a um ponto tão desesperador que Lutero escreve que ele tinha ódio de Deus, porque ele achava que Deus era um juiz muito severo para mandar as pessoas para queimar a eternidade no fogo do inferno por causa de coisas simples e bobas. Como Deus podia ser um Deus de amor? Como a gente podia amar um Deus que precisava de santos para poder amar, para poder perdoar, para poder fazer algo de bom pelas pessoas? Como se podia amar um Deus que era distante? Lutero estava tão atribulado que o padre confessou um dia, não aguentou e disse: Martinho, você tem que fazer doutorado em teologia. Por quê? Para você poder ler a Bíblia e descobrir nas páginas da Escritura um Salvador que é doce. Bom, Lutero só pegou na primeira Bíblia, na vida dele, com cerca de 30 anos de idade, fazendo doutorado em teologia. Naquele tempo, uma Bíblia podia custar cerca de 100 mil reais. As Bíblias ficavam amarradas com correntes, não é porque as pessoas não podiam ler, mas porque eram muito caras e qualquer pessoa podia roubar. Lutero começou a ler a Bíblia para poder fazer sermões. Começou a ler a Bíblia para poder ser um doutor em teologia. E lendo a Bíblia um dia, os olhos dele bateram nesse capítulo 5 de Romanos. Gente, o que isso tem a ver com a gente hoje? O que isso tem a ver com Laodiceia? O que isso tem a ver com o adventismo do sétimo dia? O que isso tem a ver com a sua vida hoje? Lutero, ao estudar a Escritura, ele diz para vocês: sabe por que Ellen White fala que a teoria da justificação, a teologia da justificação pela fé, ela deve ser estudada pela gente hoje como uma verdade presente? Porque hoje, mesmo sendo adventistas do sétimo dia, muitos de nós pensamos como católicos que foram ensinados pelo catecismo durante a vida inteira. Eu queria só mostrar para você como muitas vezes, mesmo fazendo parte do remanescente, o nosso pensamento pode ser um pensamento católico, que foi o que levou Lutero a se rebelar contra o que ele via como sendo uma corrupção do Evangelho. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 2, ele fala aqui na página 525 sobre graça e justificação. E aqui no parágrafo 1990, o Catecismo diz o seguinte: a justificação aparta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus e lhe purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus, liberta-o da servidão do pecado e o cura. A justificação, ao mesmo tempo, o acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça designa aqui a retidão do amor divino. Com a justificação, a fé, a esperança e a caridade se derramam em nossos corações e é-nos concedido a obediência à vontade divina. Você pode estar ouvindo o catecismo e pensando: pastor, e aí? É alguma coisa diferente do que a gente acredita? É alguma coisa diferente do que a gente poderia falar, quem sabe num sermão, numa base do Geração 48, no culto jovem, porque está usando termos bíblicos aqui. Se a gente ler aqui o catecismo fala que Deus, ele perdoa os nossos pecados no momento que ela é colocada dentro da vida do pecador, que o Espírito Santo, ele trabalha com a gente para que a gente possa ser libertado do pecado, para que Deus possa nos perdoar. Em que ponto isso aqui pode ser algo que vai levar ao rompimento, a uma reforma? Em que ponto isso aqui pode ser uma mensagem tão perigosa à fé bíblica? Simples. O grande problema hoje, galera, eu vou chegar um pouquinho mais perto ainda. Deixa eu sentar aqui para ficar mais perto, aqui, olho no olho com você. O grande problema hoje é que o mundo, ele tirou tanto o poder das palavras, a gente vê as coisas de uma forma tão corrida, que algumas coisas podem parecer totalmente bíblicas e ser ao mesmo tempo uma grande cilada espiritual de Satanás para a gente. Como assim, pastor? É simples, eu vou tornar aqui o mais prático possível o conceito da justificação católica e do perigo para a vida espiritual que a gente acabou de ler no catecismo. O catecismo diz o seguinte:
Jesus morreu na cruz por todos. Até aí você concorda? Eu também, Lutero também. E o catecismo diz que a morte de Jesus criou um tesouro de méritos, de perdão, disponível a todo aquele que se aproxima de Jesus. Até aí você também acredita nisso, a Bíblia fala isso, Lutero também, nós aqui, todo mundo junto. Só que há uma diferença pequenininha que muda radicalmente a forma como a gente vai viver. O catecismo ensina que no momento em que o pecador ele se percebe errado, ele toma a decisão de pedir perdão pelos seus pecados. Ele se aproxima de Deus, ele pede o perdão. E Deus então coloca o Espírito Santo na vida dele para que ele possa ser bom, para que ele possa crescer na graça. E quando ele for bom o suficiente, quando a vida for santificada, Deus então garante o perdão dos pecados. Pastor, ainda assim eu não consegui entender qual é o problema. Na visão católica de justificação, primeiro você se torna bom, para depois você merecer o perdão e o amor de Deus. Você reparou como isso é uma coisa que a gente já ouviu algumas pessoas pregando na igreja? Como isso é uma coisa que está na nossa cabeça? Como isso é um perigo? E como é um perigo, pastor? Porque o primeiro perigo que a gente coisa boa dele, que a gente todo tempo tem que agradar, que a gente todo tempo tem que ganhar o amor, tem que fazer alguma coisa diferente para a gente se sentir filho, para a gente se sentir aceito. Na verdade, essa noção de perdão não é de pai, é de um patrão. Essa noção aqui de perdão, de garantia da salvação, é a visão de alguém que é um empregado e tem que dar duro no seu trabalho, tem que se esforçar para ser bom, para que o patrão olhe para ele, veja que ele merece alguma coisa e fala: ah, agora você merece, agora você é o cara, eu vou te abençoar, eu vou fazer você crescer. Esse é o problema. Esse é o problema que os adventistas, em 1880, estavam vivendo. Eles achavam que a beleza do mandamento do sábado e da lei era tão importante que aquilo, primeiro você aceitava a ideia da lei, primeiro você observava o sábado para que Deus pudesse olhar do céu e falar assim: nossa, mas veja só como o Marcelo se esforçou, como ele deu duro, agora sim ele merece o perdão, agora sim ele merece o amor. E sabe qual é o grande problema? A gente tem uma coisa chamada natureza pecaminosa, e é o que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 5. Ele fala: olha, Deus prova todo o seu amor por nós, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Qual é a diferença do ensino do catolicismo romano sobre graça e do ensino que Lutero trouxe de volta, que Paulo ensina na carta de Romanos? Primeira coisa, pecado não é algo que você escolhe fazer ou não. Pecado, na visão da Bíblia, é uma questão de natureza. É uma coisa que nós herdamos desde a queda de Adão e Eva. Uma tendência da gente ser inimigo de Deus. É isso que o verso fala lá em Romanos capítulo 5. Inimigo de Deus. Você vê uma coisa boa e aquela coisa boa desperta em você uma rejeição. Desperta em você a vontade de transgredir. Desperta em você a vontade de quebrar. Quem aqui já roubou fruta no pé do vizinho alguma vez? Quantas vezes a gente roubou, quem sabe, uma manga? Entrou no terreno do vizinho para pegar uma fruta que não era nossa, simplesmente pelo prazer de pegar o que não nos pertencia. Segunda lição que a gente vê em Romanos. Romanos nos ensina que em nosso pior estado, ainda inimigos de Deus, a iniciativa da salvação foi de Cristo. Cristo, ele resolveu se entregar por nós. Deus, o Pai, viu tanto de amor que Cristo tinha pela humanidade, que ele resolveu enviar o seu Filho Jesus, para que agora ele tivesse uma vida aonde Adão havia falhado, aonde os israelitas haviam falhado, aonde você e eu falhamos. Jesus, ele teve uma obediência ativa e uma obediência passiva. Ele veio para esse mundo para poder realizar em sua vida toda a vontade de Deus. Mas ele também veio a esse mundo decidido a ser fiel em cada ponto que Deus esperava que os seres humanos fossem. Você lembra de Satanás lá no jardim do Éden? Você lembra de Satanás lá no céu? Qual era o discurso dele? Que ninguém pode obedecer à lei de Deus, que a lei de Deus é arbitrária, que a lei de Deus é pesada, que a lei de Deus é contra a humanidade. Jesus vem e ele tem uma vida santa, ele tem uma vida perfeita, uma vida de intimidade com Deus tão grande, que a Bíblia fala que nele não se encontrou pecado nenhum.
no momento em que ele tem essa vida totalmente santa e perfeita, a Bíblia fala que ele se oferece como sacrifício por nós. E aí está a grande diferença do que a Bíblia ensina e do que o catolicismo ensina. A Bíblia fala que no momento em que Jesus Cristo morre na cruz, a dívida que era contra nós, ela é perdoada, ela é cravada, ela é anulada, porque Cristo agora, como seu representante, como meu representante, como representante de toda a humanidade, vence aonde Adão falhou. E com a morte dele, ele consegue quebrar o poder do pecado, porque a Escritura fala em Romanos 6, que o salário do pecado é o quê? É a morte. E qual é o dom gratuito de Deus? É a vida eterna. Gente, o pecado é um patrão tão miserável, que você se dedica a vida inteira de uma forma fiel a ele, e ele te paga no final com a morte. Você passa a vida inteira embalada para contrair, quem sabe, uma DST, uma cirrose no fígado, uma doença que leva a sua vida, e a vida passou e você não fez nada. Você passa a vida inteira servindo o pecado, transgredindo os mandamentos de Deus, para terminar sozinho, para terminar com uma vida miserável, uma vida sem paz. Você trabalha igual um condenado, dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem descansar um dia, para você morrer de estafa. Esse é o salário do pecado. A Bíblia fala que quando Jesus morre na cruz, a morte que era sua, que era minha, ele pagou. A cruz de Cristo não é o amor inicial de Deus. O catolicismo ensina que a cruz perdoa os pecados passados. Quando você chega até Cristo, ele perdoa todos os pecados. O catecismo fala que o batismo para o bebê é o perdão dos pecados, do pecado de Adão, do pecado original. E a partir de agora, o católico, ele tem que o quê? Guardar os sacramentos, como matrimônio, como confissão de pecados, como a Eucaristia, para poder receber a graça através da igreja, para poder ter uma vida santa que mereça o amor de Deus. A Bíblia nos fala que em nosso pior momento, Jesus morre por nós. A morte dele é em nosso lugar. E a partir de agora nós somos livres do pecado, porque nós nos entregamos a Cristo, nós aceitamos o sacrifício dele, aceitamos o presente dele. E agora a gente entende que a salvação não é por participar dos sacramentos de uma igreja, não é por se esforçar para ser o melhor e a gente olhar para os outros e falar que todos são inferiores. A gente entende que a salvação é não a escada, não uma jornada para que Deus possa nos amar, mas é a jornada da gratidão. Você olha para a cruz e vê tudo que Cristo fez. Você vê que você era o inimigo. E no momento que você entende o plano da salvação, e é uma coisa que só a fé capta, porque é bom demais para ser verdade, sem ajoelhar no milho, sem procissão, sem fazer méritos. Não, porque tudo na vida a gente tem que dar duro para ter. Nesse momento que você entende que Cristo, ele abre a porta do céu para você, e que agora a jornada do cristão é uma caminhada com Cristo, a vida do cristão começa a ser uma vida de gratidão, em que ele se entende perdoado, ele se entende salvo, e nessa jornada, como o perdão vem? No momento em que você entende que a justificação pela fé é você confessar o seu pecado e receber o perdão de Deus que está no santuário celestial intercedendo por você, aí está a grande diferença. Digamos que você, está de quarentena e, pode ser que você possa ter visto um filme pornográfico, digamos aí. Quando a gente vê um filme pornográfico, o que acontece na nossa mente? A gente se sente sujo, a gente se sente indigno. E sempre que a gente peca, a gente evita de todas as formas alguma coisa que traga a presença de Deus. No catolicismo romano, para você ser perdoado, você tem que se confessar para o padre, rezar algumas Aves Marias, fazer uma boa ação de penitência, para Deus poder te perdoar. O que a Bíblia ensina? No momento em que você entende que aquele vídeo pornográfico, ele é um ataque contra a sua identidade em Cristo, ele rebaixa o propósito de Deus para a sexualidade, ele não é o plano de Deus para a sua vida, uma tristeza vem ao seu coração. É a ação do Espírito Santo, mostrando para você o erro, mostrando que você pecou contra a lei de Deus que fala, não adulterarás.
Nesse momento você entende que a única coisa no plano da salvação é levar o seu pecado para Jesus. Você se ajoelha e você fala: Deus, eu errei. Eu gosto de ver essas coisas. Por favor, Senhor, me ajude a perder o gosto disso. Deus, eu falhei novamente. Só que eu estou arrependido do meu pecado. Eu queria pedir que o Senhor me perdoasse, que o Senhor me desse forças para ser alguém que é um filho, uma filha sua. A Bíblia fala que nesse momento, antes de você confessar para padre, antes de você fazer uma boa ação, antes de você rezar 3, 10, Ave Maria, Pai Nosso, e quer que seja, Jesus no santuário celestial intercede por você diante do Pai. Deus do céu te declara justo, te declara perdoado. Nesse momento, o seu pecado, a Bíblia usa um termo de contabilidade. A conta, o seu pecado, ele é transferido para a conta de Cristo. Ele é transferido para o santuário celestial. A bênção de Jesus, a vida santa de Cristo é colocada sobre você como se fosse a dele. E no momento que Deus te perdoa, ele olha do céu e ao olhar aqui para a terra, ele não vê um pornógrafo. Ele não vê uma pessoa que cedeu à tentação mais uma vez. Ele olha e ele só consegue ver Cristo Jesus, o Filho amado dele. Deus nos perdoa porque ele ama Cristo. E porque Cristo aceitou morrer em nosso lugar, ser o nosso representante, a gente recebe todo o amor de Deus. Lutero dizia que nesse momento nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. A natureza pecaminosa está lá. Tem pecados que você não vai ter como reparar. O perdão é algo que Deus garante para aquele que buscar Ele em arrependimento. E essa certeza impulsiona você para se levantar, sabendo que não só o perdão veio, mas sabendo que Deus é bom e que vale a pena demais andar com Ele. Está vendo a diferença? O que isso se torna no dia a dia? Se eu tenho a visão católica romana, quando na quarentena, por exemplo, você vê um filme que não agrada a Deus, e aquilo vai consumindo você. E você dorme com a consciência pesada. Mas quando você entende o que Cristo fez, o que é a graça, o que é perdão, você sabe que errou. Você sabe que no outro dia o desafio vai estar lá. Mas você sente que o seu pecado foi perdoado. Você tem a certeza de que Deus te ama. De que pode ser que você lute por um tempo contra um vício, contra o pecado, mas você vai se agarrar a Cristo de todo jeito para você poder superar. E essa confiança muda a sua vida de tal forma em que E para ajudar você, eu trouxe aqui uma coleção que eu tenho na minha casa, que eu queria demonstrar para vocês. Eu já viajei a alguns lugares desse mundo, e cada país que eu vou, eu guardo o dinheiro deles. Então, uma vez eu fui no Paraguai comprar umas bugigangas. Essa aqui é a nota do Paraguai, o Guarani. Eu já estive na Argentina também, pregando num campuri lá, e esse aqui é o peso argentino. Não vale quase nada, coitado. Acho que bobear essa mais cara essa nota do que fazer outra coisa. Eu já estive também nos Estados Unidos. Essa aqui é a moeda de $1. Eu trouxe a moeda porque eu não quero trazer nota com símbolo de olho de Illuminati, isso aqui. Então eu trouxe a moedinha. Eu tenho uma moeda aqui do Panamá. A imagem de Balboa, que foi o cara que descobriu o istmo do Panamá. Então tem uma moeda de lá. Eu tenho também aqui uma moeda que é o dólar canadense. Tem a efígie da Rainha Elizabeth de um lado e um barquinho simbolizando o comércio marítimo do Canadá do outro. E aqui eu tenho uma moeda de euro com a águia alemã e o mapa da Europa, né? É uma moeda que circula em vários países de lá. E aqui eu tenho duas que são do Brasil. Essa aqui é uma nota de um cruzeiro, é da década de 1950. Então ela parecia com dólar, tem o Almirante Tamandaré de um lado, né? Aqui um prédio, a Escola Naval no Rio de Janeiro do outro, e eu tenho R$1, que é o real atual, corrente,
com aqui, né, comemoração às Olimpíadas do Rio de Janeiro. Quem estava lá, né, Marcelão? Aí, luz. Galera, eu tenho várias notas diferentes aqui, certo? O que é justificação pela fé? O que dá valor para essas notas? Se você chegar com uma nota dessa de peso e tentar comprar um pão, você vai conseguir comprar alguma coisa? Mas isso aqui é dinheiro. Isso aqui tem valor, né? Chegar para cá? Ah, tá. Se você chegar, quem sabe, não, pastor, o peso não vale. O Guarani, se você der um Guarani na padaria, eles vão aceitar? Não, mas pode ser então que você então venha com o dólar. Tenta pagar uma passagem de ônibus com dólar. Você vai conseguir pagar? Mas o dólar tem valor. Só esse dólar aqui vale quase R$6. É mais do que uma passagem. Mas se você tentar comprar em qualquer comércio, você vai conseguir? Se você chegar com o euro, que é talvez a moeda mais cara do mundo hoje, por mais que você insista, não vai conseguir. Por quê? Tudo é metal. Tudo é papel moeda. Só que aqui no nosso país, de todas as moedas do mundo, a gente confia nessa aqui. A gente acredita que essa aqui tem valor. E o valor que ela tem é porque as pessoas decidiram aceitar. O valor que ela tem é porque as pessoas disseram, não, isso aqui vale o trabalho de alguém, isso aqui vale a mercadoria de alguém. As pessoas ouviram colocar sua confiança nessa moeda. Isso aqui um dia já teve muita confiança. Mas hoje é só um valor histórico. O que vale é a confiança, a certeza que você tem. Se alguém te der uma nota de real, uma moeda de real, você sabe que em qualquer lugar do Brasil você vai conseguir comprar algo e vai ser aceito. Por quê? As pessoas confiam no poder monetário dessa moedinha. Isso é a vida de alguém que foi justificado pela fé. No que isso aqui é melhor? É igual. Só que alguém resolveu dizer que isso aqui vale, de que isso aqui funciona, de que isso aqui é verdade. No momento que eu leio a história da salvação, parece bom demais para ser verdade. Parece louco demais. Uma oração. Deus do céu, pastor, não importa o que eu faça, Ele vai me perdoar. Ele pode perdoar todo e qualquer pecado. Ele pode dar uma força para você ter uma nova vida quando você é perdoado. Pode, mas para que isso funcione, assim como eu coloco a fé numa moeda que hoje tem um valor e amanhã pode não ter valor nenhum, Deus nos convida hoje para muito mais do que moedas, muito mais do que pedaços de papel. A gente coloque certeza, confiança de que o que Ele promete vale muito mais do que qualquer dólar, euro, real que esse mundo possa dar. A confiança de que Ele nos escolheu, de que Ele nos chamou, de que Ele nos perdoa e de que o perdão dEle vai estar sempre sobre nossa vida como uma nuvem, porque enquanto a porta da graça estiver aberta, há um intercessor no céu, chamado Jesus Cristo, o justo. Sabe qual é o nosso problema? Em tempos de coronavírus, a gente busca aquilo que a gente confia. Eu vi algumas pessoas dizendo que a igreja ia sair muito melhor. Eu não acredito que todo mundo vai sair muito melhor. A parábola das 10 virgens fala que somente aquelas que tinham azeite permaneceram firmes quando o mal veio. Se a sua confiança está no Big Brother, é nisso que você vai buscar, se bem que já acabou, para poder desaparecer das preocupações da vida. Se durante toda a sua vida, aquilo que você depositou a sua confiança foi no namorado, foi na sua popularidade, foi no que você pode fazer, nos momentos difíceis, a tendência da gente é a gente se agarrar àquilo que a gente confia de todo o coração. A mensagem para a Laodiceia é da justificação pela fé. E ela que tem o poder de mudar a nossa vida. Porque enquanto continuarmos a ver Deus como sendo um patrão, a gente sempre vai fazer as coisas porque tem que ser feito. Mas no momento que a gente olha a Deus como sendo alguém que nos ama, alguém que nos perdoa,
para que o perdão dele seja o início de uma vida diferente, construída junto. Em momentos em que o salário diminui, em momentos em que a comida falta, em momentos em que a doença bate na nossa porta, como diz o livro de Abacuque, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Vocês conseguem terminar o resto desse verso? Ele decide confiar em Deus, porque ele sabe quem Deus é. Você sabe quem Deus é? Você quer sair de uma mornidão espiritual? Então amanhã a gente vai falar um pouquinho aqui sobre pós-justificação. O que começa a acontecer na vida daquele que começa a andar com Deus? A gente vai falar sobre somente a fé. Que Deus possa te abençoar. E eu queria fazer um desafio para você. Que nesse período em que as pessoas, como no tempo da Reforma, como no tempo de 1888, estão em dúvida, estão com temores, estão divididas por ideologias, que a gente possa olhar para o céu e saber que tem um Deus que luta por nós, saber que tem um Deus que nos ama, saber que tem um Deus que fez uma aliança com a gente e que o que Ele promete, Ele sempre cumpre. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar você que participou dessa adoração especial com o coração aberto a fechar os olhos para falarmos com o nosso bom Deus. Maravilhoso Deus, obrigado por esse dia especial, Santo Sábado, mas muito obrigado, Senhor, porque nós não somos impedidos de adorar o Senhor. Mesmo estando nos nossos lares, nós temos o privilégio de abrir o coração e oferecer a Ti uma adoração. Obrigado porque o Senhor usou o pastor Felipe para abrir a nossa visão a respeito do passado e a sua influência para o presente e um futuro próximo. Toma-nos nas Tuas mãos e abençoa a juventude da Tua igreja, esse exército poderoso, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, ficamos por aqui. Pastor Felipe, pastor Jurandir, muito obrigado pelo apoio. Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos iniciando com a lição da Escola Sabatina Jovem, e às 10 horas o pastor Felipe retoma para terminar essa bela palestra que ele nos está dando. Pastor Felipe, muito obrigado. Pastor Jurandir, equipe, amanhã é nós. Tenham todos uma boa noite.